capítulo 54 e ele fala, o título dele é O Testemunho. Então, conta sobre os jovens aprendizes do Evangelho que eles queriam saber o significado desse testemunho que os orientadores dos ensinamentos do Mestre Jesus sobre a espiritualidade, os orientadores cristãos, tanto falavam da importância do testemunho e eles queriam saber. Então foram conversar com um destes orientadores, um ancião que se encontrava nas proximidades. E ele prontamente começou a contar para os jovens que certa vez um homem, um devotado judeu, foi aprender os ensinamentos do Mestre Jesus junto aos apóstolos. E depois de entender, aceitar a mensagem maravilhosa do Mestre, ele pensou em ir para um local onde ele morava, na Fenícia, antiga Fenícia, e levar este ensinamento para aqueles queridos do seu coração, para que eles saíssem das trevas onde se encontravam e encontrassem a luz, um novo entendimento. Então assim ele fez. Depois de um longo tempo estudando, lá foi ele, cheio de boas ideias, muito amor no coração, muita fé. Chegou todo feliz para conversar com os companheiros. E o que ele recebeu? O gelo da indiferença. Ninguém queria se modificar, não queriam saber de perdoar ninguém, não queriam saber de auxiliar as pessoas, de se desfazer de pouquinho que fosse para auxiliar os outros. Nada daquilo interessava. E o coitado do moço que tanta boa vontade teve, acabou insultado e apedrejado em praça pública e ninguém queria saber de mudar. Ele insistiu durante um bom tempo, viu que ele não conseguia nada, que realmente não queriam se modificar, e ele resolveu ir para um outro local, lá nas margens do rio Eufrates, onde tinha um povo, uma aldeia próspera, onde essas pessoas, ele tinha muitos conhecidos, amigos dele. Então ele pensou, lá eu vou ser bem recebido, lá eu vou conseguir passar essa mensagem do Mestre Divino para as pessoas. E lá foi ele. Só que era um longo caminho. Enquanto ele estava indo, ele aproveitava, observando aquele céu, as flores, agradecendo aquela brisa, tudo que tornava mais amena a caminhada. Até que ele se aproximou de uma região bastante pantanosa. E quando ele viu, ao longe, chegando um enorme crocodilo. Meu Deus, e agora? Ele tentou recuar, mas só que pela retaguarda estavam chegando mais 3. E agora? Ele lembrou que ali próximo havia uma choupana, uma pequena casinha, e ele pensou em chegar até lá para se proteger. Se apressou. Quando chegou lá, ela havia sido queimada. Existia um rio, um espaço longe dali, um canal, e que tinha uma ponte, uma pequena ponte. Ele pensou, se ele conseguisse, ele passava para outra margem, do outro lado. Quando chegou lá, a ponte rústica havia sido levada pela inundação que aconteceu há pouco tempo na região e tinha levado a ponte. E agora? Tinha uma toca, ele conhecia bem aquela região. Mais adiante tinha uma toca, ele pensou, vou tentar chegar até lá. Quando
chegou, uma enorme serpente já se preparando para o bote lá dentro da toca. E nisso já tinham chegado muitos outros animais daquela mesma espécie e já estavam nas redondezas se chegando para onde ele estava. Ele viu 2 árvores, pensou, é aqui que eu vou conseguir subir. Foi um pouquinho subindo na árvore, em questão de segundos, parecia uma árvore muito resistente, se foi ao chão. Ele foi tentar na segunda árvore, a mesma situação. Os vermes haviam roído as raízes e as árvores caíram. Ele lembrou que tinha um montículo, um montinho de pedras adiante, e que, pelo menos aquelas pedras, ele poderia pegar para tentar afastar aqueles animais de perto dele. Quando chegou no local onde haviam as pedras, ele viu que alguns trabalhadores deveriam ter carregado aquelas pedras para fazer construções ali ao redor de onde ele estava. Não tinha mais nada. Procurou na volta algo que ele pudesse, que servisse de meio de defesa, não conseguiu encontrar nenhuma acha de lenha. Porque, como tinha comentado antes, a inundação tinha levado tudo, não tinha nada que ficasse por perto. Ele apavorado, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer nesta situação? Ele viu uma elevação no terreno, um espaço para frente dele, e que ele disse assim, o que será que tem depois? Eu vou tentar chegar mais próximo para ver se for um vale, um espaço não muito fundo, né? Ele ia tentar descer por ali. Chegou na beirada daquele espaço, e o que ele enxerga lá para baixo? Um precipício muito, muito alto. Se ele tentasse se atirar de lá, a morte era eminente. Não tinha o que ele fazer. Apavorado, e agora? E os animais chegando cada vez mais próximo dele. Ele se ajoelhou, olhou para os céus e falou, Mestre, que a tua vontade se cumpra. Ajoelhado com fé, mas foi o que ele fez. Dali a pouquinho ele olhou uma pequena neblina na sua frente e emergindo de dentro daquela neblina, o próprio, o Mestre Jesus, dizendo para ele aquela frase que aparece lá no final que eu escrevi. Não temas, estou aqui, a minha graça te basta. E nesse momento, um vento muito forte se passou naquele local, muito, muito forte, assustando aqueles ferozes áureos, e eles fugiram apavorados. E depois dessas palavras, o ancião que estava contando essa história para os jovens parou por alguns momentos para que eles ficassem refletindo sobre o que eles tinham escutado. E daí continuou a explicação. Todos os seguidores do Senhor, quer dizer, todos os seguidores de Jesus, encontrarão adversários no caminho da purificação. Quanto mais adiantado o curso que se encontram, maior é o número de testemunhos eles sois. Era o que eles queriam saber, não era? Quem queria dizer aquele testemunho? Então, que quanto mais nós estamos nos desenvolvendo, aprendendo, entendendo, mais situações se aparecem na nossa vida. Dificuldades, obstáculos, perseguições, incompreensões são feras simbólicas. Era uma simbologia para dizer para nós
fazem parte do nosso aprendizado. E, para muitos de nós, durante um ano aparece um crocodilo na nossa vida. Para outros, tem crocodilo mensalmente, quinzenalmente. Para outros, os crocodilos vêm em romaria de hora em hora. Não é assim na nossa vida? Dependendo de cada um de nós, das situações que vivenciamos, são os desafios, que como fala ali na história, é uma simbologia dos crocodilos, mas são as dificuldades que aparecem. O aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. Depois dessas palavras, o ancião pegou o seu cajado, que ajudava ele a se movimentar dali, e seguiu a sua caminhada antes que os jovens fizessem outras perguntas para ele. Aquelas ali eram o suficiente, com certeza, para refletirem por um bom tempo. E assim é para nós também, para servir de reflexão essa história do testemunho. Que testemunho é esse? Qual é o nosso testemunho diante do que nós estamos entendendo da mensagem de Jesus? Como que nós estamos reagindo diante das situações da nossa vida, diante destes crocodilos que se apresentam na nossa caminhada, das feras simbólicas, que são as dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, dificuldades de tanta ordem que a gente tem, obstáculos no caminho, ou seja, para chegar atrasado quando temos que vir no grupo de estudo, como foi comentado lá no nosso grupo hoje, ou dificuldades, obstáculos no trabalho, em casa, em quantas situações. Perseguições, incompreensões, não compreendem o que nós estamos querendo internalizar em nós, não nos aceitam e por aí vai. Tanto no plano, todas essas situações podem acontecer e acontecem no plano material, junto daqueles irmãos encarnados, quanto desencarnados. Todas essas situações, elas se apresentam, também fazem parte dessas eras simbólicas, e que nós precisamos combater. Mas como foi contado ali na história, o homem conseguiu achar alguma coisa que ele queria para se livrar daqueles animais? Na história, ele não encontrou nada, Ele queria pedra, ele queria algum pedaço de madeira, ele queria se esconder, ele queria passar uma ponte, nada ele conseguiu. Quando ele conseguiu realmente, foi quando ele fez o quê? Quando ele fez a oração, a prece. Quando ele se ajoelhou e pediu que fosse feita a vontade do Senhor, fosse feita a vontade, porque ele não tinha mais o que fazer nos recursos materiais. E aí que entra aquela frase, que o socorro, a resposta e a solução nós vamos encontrar não fora, nas coisas externas, nós vamos encontrar dentro de nós mesmos. Quando nos voltarmos para nós, procurando nos entender, nos aceitar, tudo isso é preciso, como comentamos no grupo hoje, para daí procurar ver o que precisamos mudar em nós, o que precisamos fortalecer em nós, para vencermos as tribulações da caminhada. São muitas, são diárias, como foi falado, mais espaçadas,
passadas, dependendo já do nosso entendimento, da nossa aceitação, da evolução, da situação que vivenciamos neste plano. É diferente para cada um de nós, mas não que seja por escolhas do nosso Pai Celestial, que escolhe esse, passa esse, que vai passar por outra situação. Não, é de acordo com a nossa vivência, com o nosso entendimento e com o que já trazemos na nossa bagagem de experiências. Então, aí vamos vivenciar. Precisamos ter a coragem, a perseverança, a fé de saber que estamos aqui, neste plano, numa caminhada, numa experiência terrena e que não somos moradores aqui deste planeta Terra para sempre, mas que cada momento, cada instante que estamos junto dos companheiros, dos familiares, daquelas pessoas à nossa volta, tem que ser um momento único, especial, importante, valorizando, dando atenção para aqueles que estão à nossa volta. Se já não estão mais ali perto de nós, vamos enviar bons pensamentos, vamos desejar o bem, vamos querer que Deus perdoe, ampare, perdoando se nos prejudicaram, e o contrário, se nós fizemos algo, também vamos pedir que nos perdoem. Por quê? Porque só assim nós vamos estar fazendo o que nos propusemos ao renascer, que é nos melhorando interiormente. Muitas vezes as situações à nossa volta não conseguimos reverter da forma como gostaríamos, mas ela vai acontecer, nós vamos vivenciar da forma como o nosso Mestre e o nosso Pai Celestial nos proporciona para que a nossa evolução aconteça. Muita coisa nós conseguimos sim modificar através da perseverança, da nossa vontade em mudar muitas coisas materiais, enfim. Mas a parte de conhecimento, virtudes, valores no bem, nós vamos modificar se nós tivermos esta perseverança. Porque o apoio, o amparo, nós temos sempre. Já imaginaram nós mentalizar no momento de dificuldade, no momento que nós estamos tristes, mentalizar a figura de Jesus da forma que nós temos na nossa imagem, e Ele dizendo para nós: não temas, estou aqui, a minha graça, a minha ajuda, a minha mensagem, o meu amor te basta. É isso que Ele quer dizer para nós. Imaginem, pessoal, se nós temos Jesus conosco, nos amparando, nos dizendo para nós não ter medo. Ele está junto de nós. Precisamos nós nos chegar até Ele. Ele não abandona nenhum de seus irmãos. Nós é que nos afastamos muitas vezes. Através da nossa falta de compreensão, de não querer entender, de não querer buscar, de não querer fazer como o homem da história que foi lá e rezou e pediu que fosse feita a vontade, porque ele não sabia mais o que ele ia fazer. Mas que não sejamos nós a só pensar e rezar naqueles momentos de muita dificuldade, que façamos sempre, como voltando à história, quando ele ia caminhando, agradecendo pelo céu, pelo sol, pela brisa, pelas flores, pelo dia, pela vida, pela saúde, por estar aqui nesse local, por poder vivenciar, mesmo com as dificuldades, com as situações que se apresentam na caminhada de todos nós, mas agradecer e ter a certeza que nós temos o amparo
e não temer as situações, não ficar numa ânsia pensando o que vai ser de mim, o que vai ser do futuro. Vamos vivenciar da melhor forma, sim, vivendo no bem, seguindo a mensagem de Jesus, procurando colocar em prática a mensagem dele, que é amar os outros, entender ao amar no sentido que Jesus nos amou. Nós sabemos que não temos ainda essa condição em nós, vamos fazer o exercício, vamos tentar, sim, da maneira que pudermos, entender aquelas criaturas que estão à nossa volta, para que nós também sejamos entendidos, perdoar para sermos perdoados, e por aí vai. É isso que precisamos fazer. Não adianta nós dizermos, eu acredito, eu creio no Pai Celeste, eu rezo para Jesus, mas não quer entender aquele irmão que está ali do lado, seja o irmão consanguíneo, seja o vizinho, seja o parente difícil, ou seja outra pessoa, mesmo que não conviva, mas procurem entender. Se agem de uma forma que não aceitam, que não concordam, não somos obrigados a quererem que os outros aceitem também a nossa forma de agir. Então, eu vou fazer o que eu sei que é o correto, que eu entendo que seja, vou fazer a minha parte, vou fazer as minhas orações, e aquele irmão, aquela irmã, aquela criatura que está ali, que Deus ampare e mostre o caminho do bem e que siga a sua caminhada da forma que entende que é o melhor para ela, para ele, porque a forma que pensam, que entendem, quem somos nós para querer julgar os outros? É uma forma que nós temos de amar os irmãos e amar a Deus e amar a Jesus, que ele não condenava nenhum dos seus irmãos. Ele condenava? Ele achava que estavam errados? Não. Ele mostrava o que era o certo, mostrava o que é o correto, mas daí cada um que vai decidir a sua caminhada. Se o ideal é ir por aqui e a criatura quer ir por aqui, vai ir. Vai ser uma longa caminhada, cheia de pedras, pedregulhos, mas vai ir até o dia que, depois de muita canseira, de muito trabalho, de muito penar, vai chegar ao local melhorado. Mas tudo vai depender dela. Aquela outra vai um caminho mais curto, mais tranquilo, escolheu uma caminhada mais serena, mas também foi uma escolha. Então a vida é feita de escolhas. Só que nós somos responsáveis por essas escolhas. E os frutos nós recolhemos de acordo com o que nós entendemos. É essa a mensagem do nosso Mestre para todos nós. Então, que nós possamos realmente ter essa certeza que as situações vão se apresentar sempre para todos nós. Por isso estamos aqui ainda no planeta de provas e expiações, com muitas situações ao longo da vida, para que a gente tenha perseverança, fé e a coragem para passar por elas. Passamos, aprendemos aquela situação, se apresenta outra, depois outra. Por isso estamos aqui, mas sem desistir e acreditando que não estamos sozinhos. E lembrando da frase de Jesus, quando ele diz para nós: não temas, eu estou aqui, sempre nos protegendo, nos amando, mas contando conosco, que nós vamos fazer a nossa parte, sem desistir, perseverando no bem e seguindo a mensagem que ele nos trouxe há mais de 2000 anos. Que ele nos ampare, nos proteja e nos dê forças para seguir em frente, com fé e vivência no bem, caridade para com todos. E assim seja.
reflexão, né, meus irmãos, ao qual eu acredito que muitos de nós nos imaginamos dentro dessa história, ao qual eu acredito que vários conseguiram se enxergar, que seja na metade do caminho que ele nos apresentou. Então, convido a todos a fecharem seus olhos a partir desse momento. Vamos elevar nosso pensamento. Deus de infinita bondade, amado Mestre Jesus, gratidão. Gratidão pela Tua presença. A Tua presença que aqui está conosco. Sentimos em nossos corações que está aqui presente nesse local. Com a Tua graça, que possamos, em nossa longa caminhada das nossas encarnações, seguimos a Tua doutrina. Com base nela, que consigamos domar as feras que vamos encontrar nesta longa caminhada. Com a Tua graça, amado Mestre, e a Tua presença, que não tememos todas as dificuldades, tudo que encontrarmos a cada dia, com muita gratidão, desde que nos levantamos, sejamos gratos pelo dia, pela Tua presença, pelo Teu amparo e proteção a cada momento, nos oportunizando a cada dia, a cada lição, evoluirmos em Teu prol, chegarmos até a Ti, com Teus ensinamentos, consigamos absorver ao máximo de toda essa lição que foi nos apresentada hoje, que consigamos levar para casa uma bela lição e colocarmos, lógico, em prática. Mentalizamos todos os nossos familiares que aqui não possamos chegar. Não vieram até aqui, chegamos em nossos lares,